Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, trazendo paz, alegria, saúde. É o que eu desejo a todos vocês. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma rica palavra de Deus para o seu coração, a qual a palavra de hoje vai se encontrar na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o verso 1, que vai nos dizer assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui o apóstolo Paulo escreve a sua carta direcionada a seu filho na fé, dando algumas orientações. E uma delas, ele está dizendo: Ei, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está orientando e dizendo: Ei, te fortalece. Se você precisa de força, busque em Cristo Jesus. Isso serve para você, isso serve para mim, porque quando nós precisarmos de força, ou precisarmos nos fortalecer, é em Cristo Jesus. Se nós precisarmos de direcionamento, é em Cristo Jesus. Precisarmos de orientação, é em Cristo Jesus. E tudo isso é de graça. Basta que nós venhamos buscar de Deus, dobrar os nossos joelhos e buscar orientação, discernimento, para que assim o nosso Deus venha falar ao nosso coração. Mas para isso nós temos que tirar um tempo para falar com Deus, tirar um tempo para ter intimidade para falar com Deus, fazer leitura da sua palavra, para que assim nós venhamos entender o direcionamento de Cristo Jesus e para que assim nós venhamos nos fortalecer na graça de Cristo Jesus. E no verso 2 ele diz também: E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ainda hoje procura pessoas compromissadas com a sua palavra, para ensinar pessoas que se encontram ainda cativas do inimigo, caminhando emaranhada com o pecado. Mas ele procura pessoas idôneas e compromissadas com a verdade. A verdade é a sua palavra. Não que pessoas que venham falar palavras que massageiam o seu ego, palavras que você vai querer só receber, você vai receber a casa própria, o carro e tal. Não, não é errado você querer morar bem, não é errado você querer possuir um transporte, mas não é só isso. Como a palavra do nosso Senhor Jesus diz: buscai primeiramente as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você trabalha na obra do Senhor, quando você faz do seu coração, de todo o teu coração para Cristo, Deus há de te recompensar. Deus há de ver o teu esforço e te entregar aquilo que você precisa ou aquilo que é necessário na tua vida. Mas Deus nunca vai te entregar algo a mais que possa te desviar do caminho do nosso Deus. Ele sempre vai querer você próximo, perto. Então você sempre tem que estar pedindo, fortalecendo, pedindo direcionamento do nosso Senhor Jesus. Então por isso que ele fala, pessoas que também ensine. Ele quer que você, eu, venhamos ensinar pessoas, direcionar pessoas no caminho certo, através da sua palavra e através da verdade, né, que a verdade é a que transforma e é a que cura e é a que liberta. O Espírito Santo vai fazer a transformação, porque não é de mim, não é de você, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa a mudar de direcionamento, a mudar de atitude, a querer se envolver com Cristo Jesus. Como a palavra diz, não é por força e nem por violência, mas é o Espírito Santo que vai fazer. E Deus hoje conta com você e conta comigo para que nós venhamos falar a verdade e termos compromisso com essa verdade. Ele fala também no verso 3: Sofram, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Aqui ele se refere a sofrer, porque todos nós, quando servimos a Jesus,
nos dedicamos à obra do Senhor Jesus, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por calúnias, mas ele também está dizendo: sofram isso como um bom soldado de Jesus. Sofram isso com alegria, com ânimo, porque o seu galardão não vai estar aqui, o seu prêmio não vai ser um homem que vai te entregar, o seu prêmio vai estar também do alto, em Cristo Jesus. Então, que nós olhamos para o nosso manual, a nossa Bíblia Sagrada, vemos grandes homens que também trabalharam para Jesus, trabalharam para Deus, sofreram as aflições, mas eles buscaram direcionamento de Deus. E eles, como um bom soldado, eles cantaram o hino da vitória. Eles sofreram, mas sofreram com alegria. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos as suas lutas, as suas dificuldades, mas ele foi fiel até o fim. E assim, muitos passaram por essas lutas, mas todos eles tiveram intimidade, tiveram relacionamento, tiveram envolvimento com Deus. E na hora da sua angústia, eles se aproximaram cada vez mais de Deus e buscaram esse direcionamento e assim tiveram a capacidade em Cristo Jesus de passar por as suas lutas como um bom soldado. Nas lutas, eles não se afastaram de Deus, eles se aproximaram mais de Deus. Então assim devemos ser nós na nossa luta, na nossa caminhada desse evangelho, levando a verdadeira semente, levando a verdadeira palavra com compromisso, com a verdade, mas quando sofremos também vamos sofrer, mas vamos nos aproximar mais de Deus. Porque quando nós vemos que estamos passando por essas lutas, é porque nós estamos fazendo algo que está desagradando o mundo e agradando ao nosso Deus. E no verso 4 ele diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele está dizendo que nós, como alistados de Cristo Jesus, como soldados de Cristo Jesus, não devemos nos envolver nas coisas deste mundo. Não dá, não nos envolver com o pecado, não nos envolver mais, não buscar, na verdade, somente as coisas aqui da terra, os bens materiais, não dá importância só para isso. Não podemos nos esquecer para que Deus nos alistou, para que o nosso Jesus nos alistou. Ele nos alistou para quê? Para levar essa semente, pregar esse evangelho. Não podemos nos esquecer para que nós fomos chamados. Não deixar que essas coisas aqui do mundo nos envolva e acabamos nos esquecendo do que somos, para que fomos chamados. Então que nós venhamos aqui ter esse compromisso e não nos embaraçar com essas coisas. Quando ele fala essa palavra, nós podemos olhar para a vida de Abraão. Quando Abraão tem o seu filho Isaque, e aí Abraão começa a se esquecer de Deus, começa a não tirar mais tempo, o tanto que ele tirava, o quanto ele orava, já não orava mais como orava antes. E o nosso Deus sente falta. E ele diz: para que eu te chamei, Abraão? O que foi que te prometi? Eu acho que você se esqueceu. Então Deus traz ali um lembrete, vamos dizer assim. Diz assim: ei, Abraão, eu já te dei o filho, agora então me sacrifica ele. E aí isso praticamente é como um despertar para Abraão. Mas mesmo assim Abraão cumpre com o pedido de Deus. E ele vai e leva o sacrifício. E esse despertar serviu, porque Abraão se lembrou. E ele continuou confiando. Leva o filho para lhe sacrificar no monte, mas ele vai confiante que ia voltar com seu filho. E aí ele começa novamente a ter a mesma intimidade que ele tinha com Deus. Assim somos nós. Não podemos nos esquecer. Deus nos entrega, mas também nós não podemos esquecer para o que nós fomos chamados. Fomos chamados para semear esse evangelho. A verdade que cura, que transforma, que liberta e que leva para morar no céu. E esse morar no céu, né, é a nossa vida eterna, que não é aqui, mas é com Cristo Jesus, que vai nos levar para morar nos altos céus. E ele vai dizer também no verso 5,
E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então ele está dizendo, quem está servindo ao Senhor deve servir de uma forma verdadeira. Então ele está dizendo aqui nesse verso 5 que nós temos que ser verdadeiro, não querer retorno aqui, não servir para que as pessoas vejam e as pessoas me entreguem um prêmio. Não, eu tenho que servir de todo o meu coração, de todo o meu prazer, mas esse prazer é para Cristo Jesus, porque foi Ele que me chamou, a palavra é dele, quando Ele me dá o direcionamento, tudo é Ele que me dá. Se eu hoje estou aqui levando esse evangelho, não é de mim, não é meu, é de Deus, é de Cristo Jesus, e eu levo com compromisso com a verdade, com compromisso com a sua palavra, porque a palavra não é minha. E o galardão que eu irei de receber não é daqui da terra. O galardão que eu vou receber é de Cristo Jesus. Vou sofrer as dificuldades, vou sofrer os intempéries da vida, mas sofrerei com alegria e com amor, porque o meu compromisso é com Cristo Jesus, não é com os homens. Então, muitas pessoas levam esse evangelho, mas o compromisso não está com a verdade, o compromisso não está com Deus. Então aqui Paulo traz esse despertar para Timóteo, dizendo, ei, cuidado, não se envolva, o que você precisar, peça para Deus, né? E busque pessoas compromissadas com a verdade, compromissadas com Cristo Jesus, a levar esse evangelho. E que o que essas pessoas, o que até mesmo você venha fazer com verdade, venha fazer com amor, não para que venha trazer fins para você, mas que isso venha trazer honra e glória para Deus, que é Ele que é o dono da palavra, Ele que é o dono de tudo e de todas as coisas. Então que nós venhamos despertar e que hoje Deus conta com você, conta comigo, para nós levarmos o verdadeiro evangelho e que tudo que você precisar para levar esse evangelho, se é força, ele te dá. Se é direcionamento, ele também te dá. Se é discernimento, ele também vai te dar. E lembre-se que nós teremos luta, nós teremos dificuldades, nós teremos perseguições, até que não seja como na igreja primitiva, que tinha suas perseguições que era mais severa, mas hoje nós temos as nossas perseguições nos nossos dias atuais. Então cada um tem a sua diversidade nos dias que estão vivendo. Hoje nós temos as nossas. Então nós temos que aprender a lutar contra elas, buscar as armaduras de Deus, nos revertir de toda a armadura de Deus, o capacete, a espada, a couraça, as sandálias. Temos que nos revertir de toda a armadura de Deus, para que assim nós nos tornamos firmes e fiel ao nosso Senhor Jesus e nos tornamos soldados verdadeiros de Cristo Jesus, compromissados com a verdade de Cristo Jesus. Então é essa palavra que eu tenho para trazer para vocês nesse dia e que Deus vos abençoe poderosamente. E lembrando, Deus conta com você para levar a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.